Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 144, para fazermos essa leitura de forma alternada. Salmo 144. Obrigado, pastor. Ações de graças pela proteção de Deus. Leamos. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que te o estimes? Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Todos que transbordem os nossos celeiros, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhe haja routura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado. Vamos ler mais uma vez esse último versículo, todos. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos orar. Senhor, peço a tua bênção para pregar a tua palavra, para entregar a tua santa palavra. Peço que o Senhor me unja, me encha com o Espírito Santo, me capacite a transmitir a tua palavra com fidelidade. Ilumina a nossa mente, Senhor. Muda, Senhor, o nosso comportamento, a nossa atitude. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado no nosso coração, para recebermos a tua palavra e colocá-la em prática. Que essa noite seja noite de bênção, que essa noite seja noite de libertação, que essa noite seja noite de cura, que essa noite seja uma noite de renovação, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, neste salmo, Davi ora a Deus pedindo 4 coisas. Primeira coisa que Davi pede é por vitória nas batalhas. A segunda coisa é bênção para seus filhos e as suas filhas. O terceiro pedido, Davi clama a Deus por prosperidade material. E a quarta bênção, o quarto pedido é por paz social. Vitória nas batalhas, bênçãos para os filhos e filhas, prosperidade material e paz social. Vamos analisar cada pedido desse, queridos, e que esse texto venha nos dar a consciência de termos uma agenda de oração como essa de oração. O primeiro pedido, Davi clama a Deus por vitória nas batalhas. Qual o primeiro pedido, todos? Vitória nas batalhas. Veja aí o versículo 11, no início. Davi clama: livra-me e salva-me do poder de estranhos. É esse o primeiro pedido, é esse o clamor, vitória diante do poder dos estranhos. No versículo 5, Davi pede para Deus descer do céu e tocar nos montes. Veja o que o texto diz. Davi pede para que Deus desça dos céus e
toque nos montes, intervindo assim de uma forma poderosa e sobrenatural. Essa expressão aqui, queridos, nos ensina a pedir por uma intervenção sobrenatural na nossa vida, nos problemas da nossa existência humana. E se você estiver precisando de uma intervenção de Deus, Deus continua o mesmo para intervir, para agir e para tocar nos montes, para tocar no coração, para tocar nas mentes, para tocar no problema, para tocar aonde precisa ser tocado, trazendo transformação e libertação. No versículo 6, Davi pede para que Deus envie relâmpagos e flechas, e esse é um pedido para que Deus destrua todo o mal. No versículo 7, Davi pede para que Deus estenda a sua mão do alto para o socorrer e o livrar de perigos e do inimigo. Amados, diante das batalhas, Davi ora. Davi estava enfrentando uma batalha bélica, física, literal. Mas não só existe a batalha bélica, e que para nós hoje aqui no Brasil, praticamente nós não temos, mas existem outras batalhas da qual nós enfrentamos, das quais eu enfrento e das quais você enfrenta. São as batalhas emocionais, a batalha para perdoar, a batalha para pedir perdão, a batalha para ir ter aquele irmão que a gente sabe que está ferido, machucado, que tem alguma coisa contra nós, a batalha emocional para se libertar das decepções e dos ressentimentos. Essa batalha é travada dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Existem as batalhas espirituais para fazermos a vontade de Deus em plenitude e nos submeter àquilo que é a vontade de Deus, amados. Oh, meus queridos, muitas vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus para estarmos diante de uma situação, mas às vezes o nosso coração está endurecido. De um lado, inclina-se para obedecer, inclina-se para fazer a vontade de Deus, mas do outro há um endurecimento, e aí a gente não faz a vontade de Deus. As batalhas emocionais, batalhas espirituais, batalhas relacionais e batalhas materiais. Quantas vezes nós nos vemos financeiramente atingidos? Quantas vezes nós nos sentimos que essa área está desorganizada? Nós estamos chegando ao final do mês e o dinheiro ainda o dinheiro já acabou há muito tempo. São batalhas, queridos, são batalhas que nós enfrentamos. Batalhas bélicas, batalhas emocionais, batalhas espirituais, relacionais e materiais. Mas a atitude para a vitória é a mesma. O caminho para o livramento divino é o mesmo, é clamar a Deus por sua intervenção. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando na sua vida, mas nós queremos hoje orar com você e por você, para que Deus toque, para que Deus intervenha, para que Deus faça o milagre e a obra que só Ele pode fazer. Senhor, desce do céu e toca, Senhor, que essa seja a sua oração. Essa é a minha oração, que o Senhor desça dos céus, desça dos mais altos céus e toque-nos, e coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida. Senhor, despede relâmpagos e arremessa as tuas flechas, Senhor, destrói todo o mal. Senhor, estende as tuas mãos lá do alto, e aí nós vamos ver o milagre de Deus. Amados, Deus age sobrenaturalmente, lutando por nós. Deus luta por nós, Deus luta por você, mas às vezes Ele nos capacita para a batalha da vida, e nesse aspecto Ele luta conosco. Às vezes Deus luta por nós em nosso lugar, mas às vezes Deus luta conosco, nos colocando do nosso lado e nos capacitando a enfrentarmos as batalhas da vida. Versículo 1, veja o que está escrito: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos
para a guerra. Às vezes Deus luta por nós, mas às vezes Ele quer nos capacitar para enfrentarmos as batalhas e vencermos pela sua graça, bondade e misericórdia. De um ou do outro modo, a nossa vitória vem de Deus, nossa vitória vem do alto, a nossa vitória vem do Senhor. Esse é o primeiro pedido, vitória diante das batalhas da vida. Você está enfrentando batalhas? Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a vitória, porque Deus é o Deus de vitória, e quando Ele age, ninguém impede. O texto sagrado nos diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando Deus diz, basta, chega, agora é a hora da virada, agora é a hora de mudar a sorte, agora é a hora de restaurar e de levantar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há um segundo pedido que nós aprendemos com Davi, é clamar a Deus por bênçãos para os nossos filhos e filhas. Veja aí o versículo 12, o que é que diz? O texto fala de filhos como plantas viçosas, e essa expressão, queridos, representa crescimento saudável, força, vigor e continuidade da vida. E aqui Davi está orando não só pelos seus filhos, mas de uma forma específica também pelas suas filhas, que elas sejam, versículo 13, como pedras angulares lavradas. E isso representa beleza, estabilidade, dignidade e valor, comparado às colunas ornamentais de um palácio. Que as nossas filhas sejam preciosas e essenciais. Amado, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista dos seus. Caminhe a oração. Está rebelde o menino, está rebelde a menina, clame ao Senhor, porque é o Senhor que vai fazer a obra. Queridos, isso me faz lembrar de Mônica, a mãe de Agostinho. Mônica, ela queria muito a conversão do seu filho, um homem culto, um homem erudito, mas um homem muito carnal e mundano. Mas ela não desistia de orar por ele. E uma das coisas que se destacava na vida de Mônica eram as lágrimas. Ela não apenas orava com a sua boca, com a sua palavra, mas derramava lágrimas pelo seu filho. E um dia ela foi conversar com a autoridade religiosa, um homem culto, um homem que era muito conceituado, e ela pediu para que ele conversasse com Agostinho, para convencê-lo do caminho da verdade de Cristo Jesus. E ele disse, olha, Mônica, o seu filho não está preparado para eu conversar com ele. O coração dele está mudando, está endurecido. Mas ela continuou insistindo, mas a insistência dela era cheia de lágrimas, ao ponto dele ficar um pouco constrangido e dizer, vá para casa, mulher. Uma mãe que derrama tantas lágrimas pelo seu filho, esse filho não pode se perder. E ele se converteu depois, de uma maneira extraordinária, sobrenatural, poderosa. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Mãe, derrame lágrimas pelos seus filhos. Mãe, derrame lágrimas pela sua filha. Pais, em nome de Jesus, vamos nos juntar como família e clamar pelos nossos filhos, porque esse mundo quer tragar, esse mundo quer destruir, esse mundo quer desviar, esse mundo está sendo preparado já de algum tempo para conduzir os nossos filhos, a nossa família para destruição. Mas nós que estamos firmados na rocha, somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Não desista do seu filho, não desista da sua filha. Amados, é muito importante interceder pelos filhos, extremamente importante. Essa deve ser a nossa atitude diariamente, em cada refeição, colocarmos diante de Deus os nossos filhos, as nossas filhas. Mas com a oração nós devemos agir.
agir pelo exemplo de vida cristã dentro de casa, agir ensinando a palavra de Deus sem negligência, agir guardando o dia do Senhor em família. É o dia que o Senhor nos faz uma santa convocação e nós estamos dando tantas desculpas, em vez de reunirmos a família e dizermos: alegramos, porque hoje é o dia do Senhor e vamos para a casa do Senhor. Amados, ir para a casa do Senhor no dia do Senhor não deve ser peso, deve ser motivo de alegria e de convocação de toda a família. Não fica ninguém em casa, tem que estar na casa do Senhor. E é assim que nós vamos estar construindo filhos e filhas estáveis, firmes e fortes. Temos a escola dominical, onde se estuda a palavra, se tira as dúvidas, as células familiares em grupos menores, aonde a proposta é a vivência da bendita palavra de Deus. Davi, queridos, ora para que Deus conceda vitória sobre as batalhas, e ele ora especificamente pelos filhos e pelas filhas. Ore todos os dias e em todas as refeições. Mas há um terceiro pedido que Davi faz aqui. Davi também pede por prosperidade material. Veja, queridos, na parte A do versículo 14. Davi pede duas coisas no versículo 14. Diz o texto: celeiros cheios de provisão. Versículo 13. Celeiros cheios de provisão. O que é que ele está pedindo por celeiros cheios de provisão? Está pedindo fartura, está pedindo por estabilidade econômica. Amados, é claro que a prosperidade é fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso esforço, dos nossos estudos. Tudo isso é parte da nossa responsabilidade. Mas também, queridos, da ação sobrenatural e graciosa e poderosa de Deus. Ele nos dá e nos faz prosperar. Que Deus te faça prosperar em nome do Senhor Jesus. Mas o texto continua e fala de rebanhos frutíferos aos milhares. Olha o detalhe do qual Davi entra e faz e expressa. E o que significa isso? Abundância no campo. Já que nós estamos numa área urbana, seria abundância no nosso comércio, na nossa empresa, no nosso trabalho, com riqueza e prosperidade. É esse o desejo, é essa expressão que Davi coloca diante de Deus. Que Deus nos conceda a todos nós prosperidade material em nome de Jesus. Mas há um quarto pedido, queridos, que Davi nos ensina a colocar diante de Deus. É por paz social. Veja aí o final do versículo 14. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Amados, aqui é um clamor por uma sociedade justa e pacífica. Um lugar onde não se ouvem mais os ecos da dor, da injustiça, da miséria, da fome e da morte. Nós temos que orar pelo nosso país. Nós temos que orar pela nossa nação. Nós não vamos nos envolver em política partidária, mas nós podemos nos envolver com a intervenção divina, com os joelhos no chão. O nosso país, mais do que nunca, está precisando do clamor do povo de Deus. Que Deus desça dos céus e toque no nosso país, toque na nossa nação, toque nas autoridades constituídas. Ele é o Deus que intervém, queridos. Se o país anda bem, se o país prospera, se o país tem paz social, todos nós somos abençoados e beneficiados, e o nome de Deus é glorificado. Que Deus haja na nossa pátria e que a nossa nação reconheça que Deus agiu, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Davi ora ao Senhor e pede vitória nas batalhas, bênçãos para os filhos e filhas,
prosperidade material e paz social. No versículo 10, Davi faz uma declaração de fé no início do versículo 10. Veja o que é que ele diz: é Ele quem dá aos reis a vitória. Davi reconhece aqui que a vitória vem de Deus, que a intervenção vem de Deus, que Deus vai agir e age de uma maneira poderosa e graciosa. Davi declara que a sua vitória vinha de Deus e estava em Deus. E aqui eu quero fazer uma pergunta: o que assegurava a Davi orar com tanta confiança? O que é que deve nos assegurar, a mim e a você, orarmos com confiança? O que? Davi não atribuía a si mesmo a razão de Deus ouvir as suas orações. Eu vou repetir: Davi não atribuía a si mesmo a razão de Deus ouvir as suas orações. Davi atribuía ao próprio Deus a razão de ser abençoado. Davi sabia quem é Deus. Davi conhecia o seu Deus. O Salmo 144, amados, está repleto dos atributos de Deus. Veja só, queridos, numa passagem rápida, esse é um dos salmos onde mais se manifestam os atributos de Deus. Esse é um salmo onde se declara quem Deus é e que Deus faz de uma maneira abundante, clara. E era nisso que Davi se apegava e se apoiava para orar a Deus, para clamar a Deus, nos atributos em que Deus é, no que Deus faz. Quais são os atributos que nós vemos nesse texto, querido? No Salmo 144. Não vou dizer todos, alguns. E só nesses alguns que nós vamos mencionar, os irmãos vão ver a abundância da teologia de Davi. Davi começa declarando a imutabilidade de Deus, e o chama de rocha no versículo 1. Deus é firme, constante e não muda. Davi declara a soberania de Deus, quando ele diz no versículo 2, Senhor dos povos. Ele submete nações e reis no seu domínio. Davi declara a transcendência de Deus, aquele que habita nos céus, no versículo 5. Deus está acima da criação, mas pode intervir nela, e Deus intervém na nação. Davi declara a onipotência de Deus, o poder sobre a criação e a história, versículos 5, 6 e 10. Ele envia relâmpagos, toca os montes, dá vitória e livra da espada. Davi declara a onisciência de Deus. Ele é conhecedor do homem, no versículo 3 e 4. Mesmo sendo o homem frágil e breve, como sopro, Deus o conhece e se importa com ele. Davi declara a bondade e a misericórdia do Senhor, quando ele diz no versículo 2, misericórdia minha, ele cuida e consola dos seus. Davi declara a fidelidade de Deus, no versículo 2, 7 e 11, quando ele diz, aquele em quem confio, ele cumpre sua promessa e estende a mão para salvar. Davi declara a proteção divina, quando ele expressa com as seguintes palavras, refúgio, fortaleza e escudo. Ele é abrigo para os que nele confiam. Davi declara a Deus como libertador, salvador, versículo 2, 7 e 11, resgata do poder dos inimigos e concede segurança. Davi declara a providência de Deus, fonte de bênçãos, versículos 12 a 14, supre necessidades materiais dos filhos e ele dá abundância e paz social. Davi, queridos, orava com confiança, porque ele conhecia o seu Deus. Amém. Você pode orar com confiança, você pode colocar diante dele esses pedidos, a vitória nas batalhas,
A intercessão pelos filhos e filhas, prosperidade material e paz social. Podemos orar baseado nos nossos méritos? Não, mas baseado em que Deus é, nos atributos dele. Aquele que conhece a Deus, confia. Aquele que conhece a Deus, sabe quem ele é, como ele faz, como ele age, como ele trabalha, esse descansa. E aí chegamos ao final do versículo 15. Todos comigo, veja o texto sagrado, o que é que diz, final do versículo 15, bem-aventurado, sim, bem-aventurado é o povo, a equipe de louvor, por gentileza, bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Meu querido, nós vamos orar. Você está em batalha? Você está em batalha? Então nós vamos orar pela vitória, baseado em quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Você está tendo lutas com os filhos, filho ou filha? Vamos colocar diante de Deus. Ele é quem cuida, Ele é quem toca. Você está precisando da bênção material, prosperidade material, nós vamos orar. Deus vai te dar isso, em nome de Jesus. Você está precisando, aliás, nós estamos precisando de paz social no nosso país, de justiça, da intervenção de Deus. Nós vamos orar, vamos clamar pelo nosso país. Vamos ficar em pé, queridos.